A paz do Senhor Jesus, bom dia. Estou eu aqui no meu trabalho, já coloquei umas roupas ali nas máquinas para lavar, né? Aí eu fico aqui sentada esperando. Tem um ali quase para parar, mas enquanto isso, eu estava lendo a palavra na sequência. Hoje é a sequência, né? Estou em 2 Reis 7. 2 Reis 7, Eliseu prediz a abundância de víveres. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Eita Deus! Primeiro, ele não devia conhecer o Deus, né? Para duvidar, e nem o homem de Deus, para duvidar da palavra do homem de Deus e duvidar do próprio Deus. Meu Deus! E nós conhecendo, nós temos experiências, conhecemos, e mesmo assim muitas vezes nós duvidamos, né? Nós duvidamos, tem hora, a nossa fé tem hora que tá pequena, fraca. Por isso que eu peço fé todos os dias, fé é dom que Deus nos deu, e todo dia eu peço, porque sem ela é impossível agradar a Deus, e sem ela as coisas não acontecem também, demora e não acontece, né? Porque Deus diz assim, toda vez que ele curava alguém, ele dizia: a tua fé te curou, né? A tua fé te curou. Então, sem fé, o que podemos fazer? Nada, né? Então, que a gente venha ter fé. E eu peço fé todos os dias eu fico pedindo fé. Aumenta a minha fé. E quando eu vejo que algumas pessoas estão com a fé fraca, eu peço também: aumenta a fé de fulano. Porque como é que Deus vai agir, vai acontecer um milagre, se a pessoa está com a fé pequenininha, ou nem é bem pouca? Deus diz que do tamanho de uma mostarda, mas você tem que ter fé. Uma mostarda é só para começar. É só para começar e crer, né, nas promessas, crer que Deus existe. Mas eu quero fé grande, eu quero fé para mudar um monte de lugar. O outeiro diga assim: saia daqui e vai para ali. Vai. Com a mão mirrada cresça. Para ressuscitar o morto. Para o mal cair por terra. Em nome de Jesus, essa fé que eu tenho. Aí voltando aqui, no primeiro, 2 Reis 7, né, primeiro. Então disse Eliseu. Eliseu já era um homem de Deus, que não tinha sombra de dúvida. E aí ele diz assim: ouvi a palavra do Senhor. Ele não ouviu qualquer palavra. Ele ouviu a palavra do Senhor. Ele ouviu a palavra do Senhor. Foi do homem? Não. Foi do Senhor. Foi do Senhor. Assim diz o Senhor. Quem está dizendo não é ele. E mesmo que fosse ele, ainda acontecia, né? Quando tem coisas que ele profetizava e acontecia. Mas aqui ele ainda disse: não, assim diz o Senhor. Amanhã, quase este tempo, uma medida de farinha haverá, um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Aí o capitão duvidou. O capitão ainda zombou, disse: nem que se abrisse janela do céu, né? Não ia cair esse alimento lá, que eles estavam passando fome, necessidade, né? A gente não pode duvidar. Sai água da rocha. Deus opera no deserto, onde não tem nada, ele abre porta onde não tem. Ele abre portas onde não há portas, e a gente não pode duvidar. A gente tem que visualizar e crer. Se Deus falou, tá falado. Se Deus falou, tá falado. Sou dizimista. Tento andar o melhor que eu posso com Deus. Perfeita eu não sou e nem você, né? Mas eu vou tentando chegar a isso a cada dia.
E ali eu sei, Deus não, o justo não mendigará o pão e nem sua descendência passará fome. O justo não mendigará o pão e nem sua descendência passará fome. Eu sou prova disso aqui na terra, glória a Deus. Nunca passei fome na minha vida. Glória a Deus, e não hei de passar, em nome de Jesus. E eu vou comer o melhor dessa terra, como diz a palavra do Senhor. Eu hei de comer o melhor, a cada dia o melhor dessa terra é o que eu vou comer. É assim que eu tenho que pensar, com firmeza e fé. E fé, tem que ter fé, não pode duvidar. O médico disse, eu estou sentindo aí algumas coisas e o médico disse, mas o meu Redentor vive. O meu Redentor vive, ele não é morto. Meu Redentor vive e ele vai pelejar por mim, ele vai lutar pela minha causa, seja na justiça, seja de saúde, seja de desemprego ou de necessidade financeira. Deus vai agir, vai entrar com providência. Eu tenho fé. E se a minha fé está fraca, eu fico meditando aqui na palavra. Eu fico meditando aqui. O justo não mendigará o pão, nem sua descendência passará fome. Eu vou repetir isso todos os dias. E se eu não sou fiel, e se eu não sou justa, que o Senhor me conserte a cada dia. Que o Senhor me renove a cada dia. Transforma, Senhor, o meu vaso. Transforma e me capacita a cada dia, meu Pai. Para que eu venha ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Que eu venha ser aquilo que te agrade, Pai. Que agrade os teus olhos, em nome de Jesus. Aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé, Jesus. Aumenta a minha fé. E ali o homem duvidou. E aí o homem de Deus disse para ele: você não vai comer. Vai acontecer, mas como você duvidou, você vai ver e não vai usufruir. Já pensou? Você vê, você duvidou que ia acontecer. Aí os teus olhos ainda vê que aconteceu. E você não usufruir, você não poder pegar. E você morrer e não usufruir porque duvidou. Porque duvidou. Não, gente, não vamos duvidar. Não vamos duvidar das promessas do Senhor. Não duvida. A gente tem que pedir discernimento também. Para saber quando é Deus. Quando é um homem de Deus falando. Quando a palavra vem diretamente, vem do trono, vem de Deus. Deus testifica, a gente sente no coração. Deus, como diz, Deus testifica, Deus, quando é Ele fala, você sente que é Ele que está falando, e Ele ainda te... é que agora não está vindo a palavra na cabeça. Testifica, né? Através de um sonho ou de outra pessoa, dentro da palavra. E eu não aceito uma revelação que não venha dentro de uma palavra. Revelação tem que ter a palavra de Deus antes da revelação. Ou se você revelar, você tem que falar de onde você tirou. Já aconteceu de Deus revelar, eu estar ouvindo uma palavra no culto. Eu hoje não lembro se era a palavra pregação de Ana, porque já faz uns 13 anos atrás, né? O pregador estava pregando e através daquela palavra que ele estava pregando, Deus tocou no meu coração, testificou 3 vezes no meu coração. É igual contração, quando a mulher grávida começa a ter contração, ele testificou 3 vezes no meu coração. E a emoção era tão grande que eu falei: Senhor, eu vou ter um filho? Veio aquela emoção enorme que eu ia ter um filho, veio na minha mente, no meu coração. Aí eu falei: Deus, eu vou ter um filho? E aí ele disse assim, aí veio, não. Aí eu falei: mas aí como é que eu vou ter um filho mesmo? Vai demorar demais, que nem namorado eu tenho ainda. Como é que vai ter esse filho? Mas a emoção era tão grande que eu pensava que o filho era meu. E aí ele disse: olha aí pro lado. Quando eu olho pro lado, quem tá do meu lado? Nova convertida. Quem tá do meu lado? A pastora. Pois diga aí para ela que ela é que vai ter o filho.
E eu falei, Senhor, eu não vou dizer, Senhor. Eu não vou dizer, meu Deus, eu nunca profetizei nada e ainda vou falar para a pastora. Meu Deus. Aí eu falei, não, Senhor. Aí fiquei quieta. E o culto acontecendo, e o pregador pregando. E aí aí Deus me incomodou de novo. Fala, tipo um beliscãozinho, tipo um incômodo, né? No coração, no peito, fala. E eu disse não para Deus de novo na segunda vez. Aí quando ele me incomodou na terceira, eu falei, não, Deus, tá bom, eu vou falar. Quando eu falei, ela abriu um sorriso bem grande e disse, eu recebo em nome de Jesus. E eu, ô glória! E aí não passou um mês, ela já falou para mim, Eliane, tudo indica que eu tô. Passou um mês assim, ela disse, tudo indica que eu tô, mas eu vou esperar fazer o exame de sangue para falar para a igreja, né? Aí ela fez o exame de sangue e falou para a igreja que estava esperando o filho dela. Glória a Deus. E aí eu fiquei alegre, né? Então é assim, eu penso, Deus, quando ele vai falar uma profecia, tem que ter palavra. Não tem profecia sem palavra. Eu já aprendi dessa maneira e não tem quem faça eu mudar de ideia, né? E aí tem que ter palavra. E é assim, né, que a gente vem a ter fé. A gente venha ter fé para alcançar as promessas de Deus e meditar nela todo dia. Quer fé? Medita aqui onde fala da fé. Quer saúde? Pelas tuas pisaduras eu fui curado, eu fui sarado. Pelas tuas pisaduras lá na cruz do Calvário, Senhor. Então eu não tenho enfermidade, que ela bata em retirada, porque eu não tenho, não me pertence, eu já fui sarado, eu já fui curado. Eu não tenho enfermidade. Então eu tenho que falar dessa maneira que eu tenho que falar, em nome de Jesus. E o mal cair por terra, em nome de Jesus. Não podemos duvidar. Não podemos duvidar. Qualquer dor sai em nome de Jesus. Não me pertence, não tenho dor não. Sai. Esses dias eu tô meio aqui com o nariz meio assim, não digo resfriada, porque a temperatura mudou e tá um geladinho de manhã, né? Então, por causa disso. Mas, graças a Deus, eu não aceito enfermidade. Fora, fora, fora. Enfermidade, fora. Em nome de Jesus. Sai que você não me pertence. Já foi levado, já foi levado, já foi levado. Sai. Em nome de Jesus. A gente tem que ser insistente, insistente. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus e um bom dia a todos. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado.